A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou a Jucimara, do Marcos. Eu sou Marcos, da Jucimara. Nós somos membros da comunidade de Famílias Betânia, que tem como fundador o nosso querido Padre Vanderlei Ribeiro e como cofundadores o casal Lailton e Silmara. Nós teremos aqui no nosso canal um ciclo de formação sobre os dons do Espírito Santo. E hoje nós falaremos um pouquinho com vocês sobre o dom do temor de Deus. Antes vamos proclamar o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós usaremos como base para esse nosso estudo hoje as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja Católica e a citação do Papa Francisco em uma de suas catequeses. Vamos iniciar então falando um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo, que são 7 dons. Nós vamos ler um trechinho do Catecismo da Igreja Católica que está no parágrafo 1831. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Em plenitude pertence a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. O dom é a capacidade que o Espírito dá às pessoas para a edificação da sua igreja. E eles são dados conforme a vontade de Deus. Nós vamos ler mais um trechinho da palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 7 e o versículo 11. Manifestações do Espírito. A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda gentis éreis, como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer: Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nessa passagem, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, nos falar da importância e a necessidade de nós vivenciarmos todos esses dons. E nós vamos falar então um pouquinho sobre o dom do temor de Deus. A palavra temor, geralmente, ela é usada no sentido de medo, de receio, pavor, de algo ou de alguém, como por alguns exemplos, Medo da morte, medo do escuro, medo de altura, medo de bicho, e diversos outros medos, Esse é o que nós chamamos do temor humano, o temor mundano. E que a pessoa pode ter adquirido talvez por algum trauma que tenha vivido. E esse temor humano, ele pode ser tratado ou até curado, através de muita oração, cura interior, tratamentos psicológicos adequados, E esse temor humano,
ele não tem relação com o dom do Espírito Santo. Nós vamos partilhar outra palavra que está em Gênesis, no capítulo 3, o versículo de 8 a 10. Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, primeiro é importante também nós entendermos que o dom do Espírito Santo não é o dom do medo de Deus, né? Não é esse sentimento do medo de Deus, do medo da condenação, do medo do inferno, né? É aquele medo que nos afasta do Senhor, que nos faz escondermos dele. Nessa passagem nós vemos Adão e Eva após a desobediência, né? Após comer do fruto proibido, após cometer o pecado, eles sentem vergonha, eles sentem medo do Senhor, eles sentem medo de que o Senhor venha, né, castigá-los. Então eles se escondem, se afastam por medo do Senhor, né? E esse sentimento, né, de medo, ele não é um sentimento puro com Deus, né? E é exatamente assim que o pecado nos faz sentir. Ele nos faz ter medo de Deus, ele nos faz afastar de Deus, né? Esse sentimento, às vezes, de culpa, né? De medo de ser condenado, medo do inferno, às vezes pode até ser o começo de uma transformação, que a pessoa sinta esse medo e dali ela resolva mudar de vida, mas nem sempre é assim que acontece. Às vezes a gente vai se distanciando cada vez mais do Senhor, né? Esse não é um sentimento puro, não é um relacionamento puro com Deus, não é isso que Deus quer de nós, né? Então nós vimos dois temores diferentes. Nós vimos o temor humano, que é esse medo de coisas humanas, né? Bicho, altura, medo da morte, e nós vimos o temor servil, que é esse medo de Deus, né? O medo da condenação divina, o medo do inferno, né? Quando a gente às vezes deixa de fazer alguma coisa ou não, ou continua praticando, se afastando do Senhor, mas por medo dessa condenação, né? E nenhum desses dois temores, ele não tem nada a ver com o dom do temor de Deus, né? O dom do temor de Deus não tem relação nem com o medo de Deus, nem com o medo humano. Então, o que é o temor de Deus? O que seria esse dom do temor de Deus? Né? O dom do temor de Deus, ele nos faz caminhar na presença de Deus, ele nos faz sentir a presença de Deus, né? Esse amor do Pai. É um sentimento de respeito profundo, de reverência à vontade do nosso Senhor. Em uma citação do Papa Francisco, ele nos diz que esse dom não significa ter medo de Deus, mas recordar como o ser humano é pequeno diante do amor divino. E esse dom nos ajuda a reconhecer que somos filhos amados. O Papa também ressaltou que esse dom do Espírito Santo funciona como um alerta, um alarme. Quando a pessoa vive no pecado, o temor lança um alerta de que isso não trará felicidade. Irmãos, Deus nos fala através da nossa consciência. Se a consciência pesa, é sinal de que é Deus nos alertando de que nós estamos no pecado, né? Se a consciência pesa, essa consciência pesada é sinal de que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, né? E o diabo, ele não quer que tenhamos esse dom. O diabo, ele não quer que nós tenhamos essa consciência pesada ao pecarmos, né? Ele quer realmente roubar a nossa alma, ele quer nos tomar. Então, ele afasta de nós esse sentimento de culpa, né? Esse sentimento ao pecar, né? Quando nós amamos uma pessoa, por exemplo,
nós tememos por magoar essa pessoa, por decepcioná-la, né? E é exatamente assim com Deus. Nós tememos ao pecado, tememos pecar porque nós sabemos que pecando nós vamos estar ofendendo a Deus, nós vamos deixar Deus triste. E não é isso que nós queremos, né? Pelo menos eu não quero isso, né? Não é isso que nós queremos, deixar Deus triste, nos afastar dele, né? Cria situações com que a gente vá se afastando cada vez mais do Senhor, que eu me esconda do Senhor, né? Esse é o verdadeiro temor de Deus, né? Deixar de pecar, odiar ao pecado e não ter medo de Deus, né? Porque nós queremos caminhar na graça de Deus, nós queremos viver esse amor, né? Nessa vida rumo à santidade. Nós tomamos, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que na sua vida ela fazia tudo com muito amor e em tudo que ela fazia ela procurava agradar o bom Deus, né? E mesmo nas menores coisas, em várias citações de Santa Teresinha, ela dizia que o detalhe, o amor de Deus estava nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né? Então que nós reconhecemos essa nossa pequenez diante do Pai, que nós tenhamos noção, né, de o quão grande, né, do amor e da misericórdia que o Pai tem conosco, né, para que nós possamos nos esforçar e merecer cada vez mais esse amor e esse dom, né? Se você não se sentir bem, não tiver com a consciência tranquila, estiver sentindo algum peso na consciência, procura por um sacerdote, faça uma boa confissão, né, de uma reparação total, para que você possa viver esse amor, viver esse dom, né, que é tão especial, que é o dom do temor de Deus. Amém? Nós nos despedimos aqui, pedimos para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajude nesse caminho de evangelização, deixa seu like, não esquece de ativar o sininho para que vocês não percam nenhum dos nossos vídeos. E é isso, que Deus abençoe imensamente vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, irmãos, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe!